Muito boa tarde, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, pessoal, por ser um dia muito especial, estamos transmitindo direto do Polo Norte aqui, na Iglu, aqui do De Frente Podcast. Brincadeira, né? Eu não posso perder essa oportunidade, né? O momento Alexandre Sem Filtro aqui. Tá muito frio, gente do céu. Eu tô quase morrendo de frio. Tô com duas blusas, duas calças aqui e quase vim transmitir com cobertor aqui, tá bom? Mas nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus por esta tarde. Que bom poder estar aqui com vocês. E mais um Papo Reto Cristão com Alexandre de Oliveira, em parceria sempre, é claro, com o De Frente Podcast. Pastor Gustavo, ó, tamo junto. Pastor Gustavo, prepara o microfone, daqui a pouco você vai falar também, hein? A nossa voz do Espírito. Já falei pra ele já, ele tem vergonha. Depois que ele chegou aqui, ele ficou meio vergonhosão, meio tímido assim. Pastor, prepara aí, eu quero que o pessoal ouça o Senhor nesta tarde também, tá bom? Pessoal, você que está aí ligado conosco, já vai pegando o celular, compartilha nos grupos de WhatsApp, Direct, Messenger, nos grupos da família, por favor, vai ser uma tarde especial de testemunhos. Você, meu querido, que está aí começando a sua chamada ministerial, você que está pensando aí em engajar no reino, hoje é a tarde de você receber uma palavra de Deus. Talvez você vai se assustar um pouco, né, com a história, né, a vida de um pastor que dedica o teu tempo para o reino, né? Eu estou aqui nesse ambiente maravilhoso com dois pastores aqui, que se eu colocar os dois para conversar aqui, eu vou ter que buscar um rodo, um pano, porque vai ter muita choradeira. Mas com certeza, né? Sempre depois de grandes lutas, vitórias, estamos aqui porque Deus tem nos dado vitória. Pessoal, não esquece de se inscrever, tá bom? Você que está assistindo ao vivo conosco aqui, você que vai assistir depois que subir no YouTube, vai lá, clica lá, dá um ok, um joinha, comenta, compartilha. Vai lá buscar alguns cortes, algumas palavras que vão te edificar. Pode ter certeza que através desta live, desse vídeo, desse canal aqui, o Senhor vai alcançar a tua vida e vai engajar você ao reino de Deus. Ó, outra coisa, nós estamos com uma promoção muito importante, tá bom? Muito importante, gostaria que você viesse conosco, tá bom? Nessa promoção. Estamos lá sorteando alguns nomes para o sorteio do bolo, lá da Edna Gourmet e Bolos, tá bom? Eu vou falar dela aqui porque ela é uma mulher abençoada que tem nos ajudado. De contrapartida, você nos ajuda com R$5, concorre esta linda caneca, que eu falo que é um mistério de Deus. Você vai tomar o seu chocolate quente, o teu cappuccino, com o bolo da Edna Gourmet e Doce. E também de quebra, vai ganhar, ó, no sorteio, uma entrada pro grande evento do César Henrique, o abençoado aqui, ó, só gente boa e melhor de tudo, né? Como sempre digo, crente não gosta de comer quase nada, vai ter jantar. O melhor de tudo é o jantar, tá bom, gente? Tá ok? Nós queremos agradecer, né? Em nome dos nossos patrocinadores, diz que todos, há mais de 30 anos já no mercado de trabalho aí, que tem nos abençoado. Esse canal, para você que está nos assistindo, é um canal, sim, pago em parceria. É um investimento que nós estamos fazendo no reino de Deus aqui para girar conteúdo e abençoar a tua vida. E só é possível com os patrocinadores, as pessoas que nos ajudam aqui. Diz que todos, 30 anos no mercado, a grife do touro de Itapetininga. Eu falo porque de fato é Itapetininga, região, e o rapaz viaja o estado inteiro para vender todos. Solário Piscinas, lá da Júlia Fabre e do Fabrício lá, Solário Piscina, eu já engatilhei aqui que é a grife das piscinas. Uma das maiores franquias de piscinas do Brasil, agora em Itapetininga, tá ali na Labrunete, liga com ele, o contato está nas nossas redes sociais, logo estará também aqui nas nossas vinhetas também. Solário Piscinas, a grife das piscinas. Gente, ó, tá certo que tá frio, né? Não tá muito propício para fazer propaganda de piscina, né? Meu Deus do céu. Também quero agradecer a Demac Flex, tecnologia e impressão flexográfica, Demac Flex, que vende soluções para a tua empresa, Demac Flex, que vende rótulos, etiqueta, você lojista, você que trabalha na área de entregas, aí, você que tem o teu mercado, você que precisa identificar o teu produto, precisa especializar, colocar uma cara no teu produto, ó, Demac Flex, entre em contato conosco, eu passo o contato deles para vocês, está nas nossas mídias sociais também, procura lá, está o @Ana Paula Damin e Márcio Damin, diz que todos, da Samir Pupo também, tá lá nas minhas redes sociais, o @ deles também. Quero agradecer também ao nosso parceiro, amigo também, lá dos estúdios Salles Aguiar, o Leandrinho, por estar nos apoiando, por estar nos ajudando aqui, por estar abençoando a nossa vida. Você que tem o sonho de gravar tua vinheta, gravar um single, você que quer fazer um trabalho com a tua empresa de áudio e vídeo, procura Estúdio Salles Aguiar. Preço baixo, qualidade, um cara especializado, melhor dizendo, né, tá se especializando, seu estúdio é sensacional, de qualidade, já está fazendo muitos trabalhos aqui na cidade,
fez trabalho com o César Henrique, está fazendo alguns trabalhos com o Ministério Alcançar, né? É uma família de músicos. Pessoal, 100%. Estúdios César Aguiar. E esses são nossos patrocinadores. Demac Flex, Solário Piscinas, Diz que Todos e Fachada, há 30 anos no mercado aí, fazendo a diferença na vida das pessoas, e Estúdios Salles Aguiar. Feito as considerações iniciais, os agradecimentos, né? Que a gente precisa, né, pessoal? Agradecer esses missionários que não podem vir às redes sociais muitas vezes porque são ocupados, e nos abençoa, pastores, né? Nos dá essa oportunidade de falar com você aqui, tá bom? Mais uma vez, curte, compartilha, comenta. Compartilha aí no direct, no status do Facebook, no Instagram. Se quiser, manda sinal de fumaça, batuque, dá um jeito aí e avisa que nós estamos no ar aqui no De Frente Podcast. Feitas as considerações, eu quero louvar e agradecer a Deus, né, por esta tarde. Sempre é um prazer, é uma honra poder falar da palavra de Deus através desse canal, desta plataforma, levar histórias, testemunhos. E hoje não vai ser diferente. Muitas vezes nós olhamos a vida pastoral, nós olhamos a vida ministerial de líderes e não entendemos o que se passa, as guerras, as lutas. Hoje não conseguiríamos falar de tudo, mas vamos pincelar sobre algumas histórias. Fique conosco aqui nesta live, porque está conosco nesta tarde, Pastor Newton César, da Igreja da Catedral O Brasil para Cristo de Itapetininga. Um dos pastores superintendentes da nossa região, aqui, vice-superintendente da região de Tatuí, presidente do nosso campo aqui de Itapetininga, há mais de 20 anos pastoreando a mesma igreja, na mesma cidade. E é sobre isso que nós queremos falar nesta tarde. Já quero passar a palavra para o pastor. Eu estou nervoso, gente. Meu pastor está aqui. Ele está pastor tremendo. Gustavo, ele está tremendo. Eu estou nervoso, pastor. O pastor está aqui. Aleluia. Meu Deus. Pastor, segura aí. Queria tanto que eu viesse, agora está tremendo. Está igual Vara Verde aqui. Meu Deus do céu. Pastor Newton César, o microfone é do senhor. Dá um oi pro pessoal aí. Faça as considerações iniciais que eu pretendo colocar o senhor em algumas fogueiras. Que brincadeira. Oh, que maravilha. Paz do Senhor a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento muito importante. Isso é de suma importância, estar aí com você que está nos assistindo já ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Vou aproveitar e pedir para que você faça aí a propaganda, envia nos seus grupos de WhatsApp, envia aí, porque eu sei que vai ter assunto que pode te edificar muito. Agradecer ao pastor que está aqui atrás das câmeras, irmão Alexandre, Deus abençoe, querido. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar mais uma vez nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu estou recomposto da minha emoção. Eu sempre tenho, todas as minhas lives aqui no podcast, eu tenho um momento Alexandre sem filtro. Então, modo Alexandre entrevistador. Pastor, muito bom poder estar com o senhor aqui, né? Quero externar aqui publicamente que a minha admiração pelo senhor, né, pelos 20 e poucos anos de paciência Amém. Conosco aí, ministrando, nos ensinando, né? Muitas pessoas conhecem o senhor na cidade aqui já. Amém. Esta obra maravilhosa, que eu posso dizer com muito orgulho que eu faço parte dessa Amém. História. E nós sabemos, pastor, que o senhor está aqui já há mais de 20 anos aqui, acho que 21 anos, pastor, na cidade? Nós viemos para Itapetininga dia 11 de maio de 2002. Olha, cravado. 11 pastor, de maio. Conta para nós aí, para nossos queridos que estão nos assistindo, algumas pessoas que porventura passarão e não conhecem a sua história. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco do início da sua conversão ou não, né? O início ministerial, esse início do jovem, pequeno pastor, nosso pastor alemão lá na cidade de Votuporanga. Conta para nós um pouquinho da história. Eu fiz até uma colinha aqui, Isso. porque são todos assuntos linkados um no outro, né? Mas assim, na verdade, com 7 anos aproximadamente, eu sonhei algo que eu não entendia, porque afinal uma criança de 7 anos que sonha algo espiritual é difícil de entender, né, de compreender. Mas foi com essa idade que eu tive o chamado, mas não compreendi. Eu sonhei que eu me via, no sonho eu me via no fundo da minha casa, na cidade de Votuporanga, da onde eu vim, e de repente entrou uma mulher e eu estava me vendo próximo dessa mulher e de repente eu estendi as minhas mãos e essa mulher ela caiu e começou a
É como se tivesse uma convulsão. E em momento nenhum eu compreendi isso e isso passou. E depois, quando eu tinha 12 anos de idade, por intermédio do meu pai, ele chamou os filhos para ir para a igreja. Ele veio de uma família metodista e aí ele tinha se afastado pela distância de igreja, distância de localidade, enfim. Aí, quando eu tinha 12 anos de idade, ele retomou, começou a procurar algumas igrejas, o Espírito Santo tocou nele, e ele se enquadrou e deu certo de ficar na Igreja Batista, em Votuporanga. E ali eu aceitei Jesus com 12 anos de idade, e começou aí uma nova história. E com o decorrer do tempo, aí eu já me batizei. Depois eu já me aprofundei em algumas áreas de batalha espiritual, de quebra de maldição, de cura interior. E aí o Senhor me trouxe à memória aquele sonho que eu tive quando eu ainda dormia no berço e fazia xixi no berço. Meu Deus. Só não usava fralda, mas chupava a chupeta e mamava na mamadeira de vidro, Nossa, desse tamanho assim. Nosso pastor já revelando que era um tô menino revelando mimado, aí, hein? tô revelando aí. Criadão cavó, então, pastor? Você viu só? Vamos lá. Então, com os meus 12 anos, eu comecei a me aprofundar nessa área, através de um mestre, né? Através de um grande amigo, um discipulador, que foi o pastor Jair. Eu quero mandar depois eu esqueci, eu já poderia já ter enviado, mas depois eu vou mandar para ele. Legal, pastor. E falar para ele que eu sou muito agradecido a Deus e a vida dele, por ele me discipular, né? E me levar pelo caminho que ele nem sabia que existiria, que é o de batalha espiritual e quebra de maldição, que com 7 anos de idade eu já tinha sonhado. E assim foi. Com meus 15 anos eu já estava sendo auxiliar de pastor, dirigindo igreja a mais de 120 quilômetros de Votuporanga, já aprofundado, viajando direto. Com 15 anos eu já estava pregando a palavra do Senhor. E a minha primeira mensagem, já vou falar aqui, a minha primeira mensagem, pastor, ela foi para um gravador de cassete. Essa foi minha primeira mensagem. Eu entrava no quarto e colocava lá e pregava a palavra de Deus como se eu estivesse pregando na igreja. Essa foi minha primeira mensagem. Foi pregar para um gravador de cassete. É bom... Muitos que estão nos assistindo aqui acho que nem sabem que é um gravador de cassete, né? Vai pesquisar na internet. Sensacional, né? Gente do céu, olha, nós temos tanta tecnologia em nossa volta, né, pastor Newton? É verdade. Tanta coisa que nos cerca, né? E nós vamos falar sobre isso mais pra frente, um pouco sobre essa influência, todas essas questões que as igrejas estão tendo que se ajustar. E nós vemos histórias como do senhor, como de outros pastores que não tinham nada. Muitos pastores que pregavam para um cabo de vassoura, né, com um cabo de vassoura, para espantalho, no meio do mato, gritava, né? São tantos testemunhos. E mais um testemunho aqui, lindo, né? Uma dica aí, hoje não tem o cassete, mas você tem o gravador de áudio aqui, ó, de vídeo. Então vai o missionário, pastor, você que tá querendo entrar para a obra aí, ó, vai treinando assim, né? Que lindo, pastor. Pastor Newton, e qual foi a primeira igreja que o senhor pastoreou nessa... Nós estamos resumindo aqui, porque o testemunho é longo. O senhor pastoreou no ministério. É muito assunto, né? No início ministerial do senhor. Antes de nós chegarmos em Itapetininga. Tá. Vamos lá, pra terrinha do calor lá. Vamos lá. Como que foi lá no sertão do estado de São Paulo, né? Votuporanga, Rio Preto. Lá é quente, gente. Meu Deus do céu, é quente demais. Fernandópolis, né? Um abraço pros irmãos de Fernandópolis, Votuporanga. Pastor Marcos Santiago. Olha aí, ó, o pastor já tá falando já os conhecidos lá. Pastor Gessélio, pastor Ademar... Meu apóstolo, meu amigo, sempre quando eu estou lá fazendo uma cruzada, nós passamos pela igreja do pastor Ademar, um companheiro. Qual foi a primeira igreja que o senhor pastoreou nesse início de ministério do senhor, oficialmente ou extraoficialmente, pastor? Olha, eu vou dizer oficialmente porque um pastor auxiliar, ele está pastoreando também. Sim. Né? E muitas vezes eu precisei viajar sozinho, sem o pastor presidente, vamos dizer assim, né? Que até então era o pastor Jair. Foi a Igreja Batista de Riolândia. Riolândia, próximo a Votuporanga. Próximo assim, 120 quilômetros. Aí todo final de semana
nós viajávamos para lá para fazer a obra pastoral e missionária, né? Levantar um trabalho que tinha 2 famílias, 5 pessoas. E em um ano a gente conseguiu agregar quase 100 pessoas no trabalho. Da cidade de Riolândia. Riolândia. E o teu encontro com essa obra maravilhosa? Você é bairrista agora, né? Tem que ser um pouquinho, né? A Igreja do Brasil para Cristo, o Ministério, como que foi o encontro? Como que o senhor encontrou? Olha, foi travado, hein? Eu conheço o senhor há 20 e poucos anos como o Brasil para Cristo, né? Sim. E eu acabei de postar até no comentário que tem um amigo nosso, o pastor Elielson, de Capão Bonito, vai estar conosco aqui. Nosso pastor que esteve conosco lá na gravação da nossa canção lá. Nosso irmão Wesleyano, é metodista, né? Nossos irmãos Wesleyano de Capão Bonito. Um abraço. Tenho um carinho muito especial por eles. E como que foi esse encontro, essa chegada do senhor no Ministério não foi Brasil fácil. para Cristo? Conta para nós aí, pastor. Não foi fácil, foi meio forçado aparentemente, tá? E eu vou explicar o porquê, que foi meio forçado. Foi meio forçado aparentemente. Depois eu fui entender. O que acontece? Eu era até então da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista, lá em Votuporanga. E eu conheci a pastora Cássia, né? Aleluia. Na Igreja Brasil para Cristo. Tia caroço nesse ângulo. Missionária Cássia. Deus amado, viu? Aí aquela moçada só andava a pé, né? Não tinha esse negócio de carro, Uber, esse negócio que é tudo fácil, né? Viajava andando, né? 6, 7 quilômetros para ir no culto, para ir na casa, para ir numa visita. Enfim, conheci a Cássia, a pastora Cássia, que é minha esposa, e nesse processo meu sogro me conheceu, me chamou e falou assim: olha, você só vai namorar minha filha se você vir para o Brasil para Cristo. Do contrário, você pode tirar o cavalinho da chuva. Aí eu fiquei muito preocupado com isso, por quê? Porque até então eu já tinha minhas responsabilidades e a palavra cristã, né, aquilo que eu falasse, eu teria como homem, não só como cristão, mas como homem, de cumprir, né? E aí eu dei uma enrolada nele. Eu falei, olha, depois que eu casar, eu venho para o Brasil para Cristo. Porque até então eu estava namorando, eu não sabia se iria dar certo ou não. Mas no meio do relacionamento, com 4, 5 meses, o Senhor falou comigo que eu iria casar com ela. Amém. Aí eu já comecei a preparar meu coração para chegar no meu pastor, na época, pastor Ezequias, da Igreja Batista. E aí fiquei noivo. Foi 11 meses entre namoro e noivado. Foram 8 de namoro e 3 de noivado. 11 meses. Aí casei. Cumpri a minha palavra, fiquei cabisbaixo, fiquei triste por um tempo. Água e vinho, né? Óleo e água, bem diferente. Mas assim, a gente vem de uma base muito forte de conhecimento, de raiz, né? E com o tempo eu fui me identificando, porque o meu desejo sempre foi ser missionário. Pregar, sair, ir para Jocum. Quando eu conheci a pastora Cássia, eu estava me preparando para ir para Jocum. Sensacional. E aí mudou os planos, e eu nem entendia por que aconteceu isso, mas na verdade depois a gente foi entendendo com o decorrer do tempo, né? Ou seja, conclusão, tenho certeza do meu chamado, convicção do meu chamado, e tenho certeza que o Senhor me trouxe para o Brasil para Cristo, para uma obra maior que ainda Ele tinha, maior do que a gente imaginava. Então, é plena convicção que nós estamos em Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Amém. Amém. Interessante porque essa oportunidade de mesa aqui com o pastor, a gente sempre está conversando, né? Temos uma certa intimidade, né? Sim. Eu já dei muito trabalho para o nosso pastor aqui. Glória. Eu não posso, né? Eu não vou pagar de bonitão aqui, porque, né, a gente foi tratado muito por Deus, né, pastor? E eu louvo a Deus por ouvir essas. Muita coisa que de repente só numa conversa assim, que a gente vai acabar passando. Né? E me surpreendi agora, né, já de cara, assim, com 20 minutos aqui que nós estamos aqui já, que já me surpreendi já com algumas coisas que o senhor relatou a respeito das bases aí, a questão, eu não lembro, né, dessa parte da vida do Brasil para Cristo, por isso que eu me surpreendi agora aqui, mas legal, pastor, nossa, super interessante, porque tem pessoas, né, que não diariamente
pessoas que têm chamado ministerial, chamado pastoral, passa por esse dilema. Sim. E às vezes por questões pelo sim e pelo não, né? Os dois lados. É uma adaptação, É adaptação. Alguns que aceitam, às vezes travam o mover de Deus na vida por decisões que até então são cruciais, são decisivas, né? Que vai determinar, vai chegar essa decisão de mudar de ministério por um objetivo maior, tem que ser feito debaixo de oração mesmo, porque você vai estar numa bifurcação, né? Claro. Dois caminhos que vai se abrir da escolha que você tomar. Que vai tomar nesse tempo. E eu louvo a Deus, porque né, hoje, através da decisão do Senhor, né, lá atrás, hoje nós né, podemos estar aqui com essa obra, né, 20 e poucos anos aqui na cidade de Itapetininga já, conhecendo né, a história né, dos desafios ministeriais. E a gente conhece um pouco da história do Senhor, da missionária Cássia, né, como pastores, né? Sim, já tem muita coisa para a gente conversar aqui. Eu gostaria de pular um pouquinho já. Vai manda lá. Você pular já e tá. Não faça pergunta difícil, porque, hein? Ó, estamos ao vivo aqui. Qual que é a dificuldade? A gente conhece muito. Né, pastor Marcelo? Daqui a pouco o pastor Marcelo vai estar ouvindo aí também. A gente conhece muito de perto e às vezes né, a pessoalidade ela pode atrapalhar um pouquinho. Eu quero ser o máximo impessoal possível, né? Sim, e fazer perguntas que não que eu queira saber, mas que abençoe pessoas que estarão assistindo e estão assistindo. Pastor, e como que foi conta pra gente essa transição? Vamos pular já, sair lá de Votuporanga, de uma região... Sai da Igreja Batista. Da Igreja Batista, veio o Brasil para Cristo e já pulando já um pouco o casamento do senhor e já casados, já empenhados no ministério, com o chamado ardendo no coração de vocês. Como que foi? Como que Deus trabalhou essa questão de vir para Itapetininga? Quinta-feira, a missionária Cássia estava pregando na Igreja do Evangelho Quadrangular e ela contou alguns testemunhos sobre a casa, sobre a vida, os sonhos lá. E quando Deus... Eu quero que o senhor fale sobre isso aí. Sim. Pode ser incisivo, porque é decisão. Claro. Né? De você abrir mão, queimar as carroças, matar os bois, né? E fazer o reino, fazer a vontade do Senhor no reino. Como que foi essa decisão para o senhor? Dessa saída lá do estado, né, com toda a vida. Lá no Noroeste Paulista. Exatamente. Quem olha no mapa, lá em cima próximo ao Mato Grosso. Conta para nós aí um pouquinho dessa transição, para nós entrarmos aqui em Itapetininga, nesses 21 anos de Brasil para Cristo, aqui em Itapetininga. Claro. Nesse processo, quem pastoreava a Igreja do Brasil para Cristo era meu sogro. Houve assim uma queda muito grande de membros por algumas situações que estavam acontecendo e eu já estava casado, já estava há 2 anos para 3, alguma coisa assim, no ministério, 3 anos, 3 para 4, lá na Brasil para Cristo, em Votuporanga. E aí o meu sogro decidiu entregar a igreja, ele sentiu no coração de ir para São José do Rio Preto, e aí houve o processo de votação. A convenção foi, através dos seus representantes, foi em Votuporanga, e o superintendente, que até então era e agora voltou a ser ele, que é o pastor Vilela, ele também se colocou à disposição para estar assumindo o Votuporanga. Então a igreja indicou o meu nome e a igreja e a convenção indicou o superintendente. E aí houve uma votação e a igreja decidiu, pela votação, que eu estaria à frente. Porque por estar fazendo parte da família, pela consideração ao pastor Cássio, ao Varenga, que é o pai da pastora Cássia, enfim, nós ficamos à frente da igreja. Pegamos com menos de 50 pessoas e fomos trabalhando, muita visita mesmo, muita visita para arrebanhar, para trazer. A gente tinha um grupo de jovens muito forte também lá, que a gente desenvolveu lá com eles, lá com a igreja. E a gente ficou à frente da igreja lá quase 3 anos, na Brasil para Cristo, à frente da igreja, fora a parte que a gente já estava congregando lá, né? Sim. Desde 95. E aí a convenção nos empossou, aí nós fomos trabalhando, até haver uma necessidade maior. O que é necessidade maior que a gente entende? A necessidade maior é a necessidade do reino, a necessidade de Deus,
Deus ele coloca no coração do profeta e do sacerdote a necessidade. E aquela necessidade ela é transmitida. E depois de transmitida, aí você decide se você obedece ou não. Mas a necessidade ela existia. Então houve uma necessidade de 4 regiões. A necessidade na época que o pastor Israel saiu de Itapetininga, a necessidade de Lorena, a necessidade de Votuporanga, porque ia mexer com todos, e a necessidade de quem iria assumir Votuporanga e quem iria assumir a cidade de quem deixasse para ir para Votuporanga. Complexo, ou seja, 4 regiões. Super complexo. Não é uma mudança de um pastor simplesmente. E assim foi. Viemos para Itapetininga. De Fernandópolis veio o superintendente para Itapetininga. Aí um outro pastor assumiu lá em Fernandópolis. Aí de Itapetininga foi o pastor Israel para Lorena. E assim foi. Então a nossa vinda para cá, ela foi debaixo de uma direção. Antes um profeta tinha falado que o Senhor estaria nos enviando para uma outra região, para um outro local, que o nosso tempo estava acabando, e ele foi bem incisivo. Ele disse dentro de um ano. E realmente foi. Dentro desse período, dentro desse prazo, a convenção entrou em contato e nos fez o convite. É diferente de uma imposição. Sim. Porém, o convite, para quem entende de uma convenção, é uma solicitação necessária. Não é uma imposição, mas é uma solicitação necessária por um bem maior. E nós tínhamos acabado de construir a nossa casa em Votuporanga, uma casa muito boa, de quase 200 metros quadrados. Eu trabalhava na empresa Facchini. A pastora Cássia, ela era professora integral, ganhava muito bem. E ela deixou o emprego, eu deixei a empresa para pastorear em Votuporanga. E aí, depois desses quase 3 anos, recebemos esse convite e viemos para Itapetininga por obediência à nossa obra, pela obra O Brasil para Cristo. Que desafio, pastor. E estamos aqui em maio agora, há um mês e pouco atrás, fez 21 anos. Em maio agora, dia 11, fez 21 anos. Que desafio, né? Porque eu tive a oportunidade, né, várias vezes de ouvir esse testemunho. Quinta agora, a missionária falou, você deixar uma mulher, né, deixar o sonho de uma casa, tudo arrumado. Estava cheirando tinta, estava novinha. Assim, só abrir um detalhe aqui, de quinta-feira ela comentou sobre de que entrou na casa ainda sem reboco, né? Que precisava ir para casa. Foi. Então ela acompanhou toda a transformação da casa. Sem telhado. Sem telhado, o senhor colocou uma lona no sem piso, com a Larissa ainda novinha. Isso. Tendo crise de alergia, todo um problema. Chovia mais dentro do que fora. Porque, para os que não conhecem, o pastor Nilton, ele é pai de 2 filhos, né? A Larissa, que mora na Espanha, em Portugal. Ela está na Espanha, em Salamanca. E tem o Isaac também. O Isaac, o seu Isaac, né, pastor? É o herdeiro. Uma bênção, uma família pastoral. E por trás da história de um pastor, sempre tem, né, os desafios. Sempre tem, né, o abrir mão de alguns sonhos. Sim, a gente sabe que vocês vivem debaixo de oração, né? A vida de vocês, nesses anos aqui, Itapetininga nos provou isso aí. Né? E nós vivemos isso. Amém. Né? Nós vivemos isso, nós vemos, enxergamos, né, isso aí na vida de vocês. E quando a gente ouve... Porque nós ouvimos na igreja o testemunho, às vezes, no meio do culto, mas... Quando nós passamos a caminhar, a aproximar mais de perto, nós comemos os detalhes, né? Exatamente. E eu fui surpreendido nesta tarde aqui, pastor. E aí, só mais um detalhe. Pode ir lá, segue aí. Referente a quando nós estávamos pastoreando em Votuporanga, a Brasil para Cristo, eu falei para a pastora assim, até então ela trabalhava, quando nós assumimos, ela estava trabalhando e eu estava trabalhando. E eu falei assim para ela, nós precisamos arrebanhar o povo. Você dá conta da casa, de todas as despesas, eu vou sair da empresa para fazer as visitas, para ir buscar as ovelhas, para trazer para a igreja. Aí ela falou, dou conta. E aí ela ficou trabalhando sozinha, e toda a parte financeira, ela que cobriu com o seu salário, e eu fui pastorear, eu fui trazer o povo. E aqui inverteu, né? Aqui ela me ajuda totalmente, 100% na obra. É uma dedicação muito grande que ela tem. Vamos chegar
Vamos lá, é Vamos muita chegar. coisa, Não, né? mas vamos lá. Já, ó, deixa eu deixar um desafio aqui já. Os nossos irmãos que estão assistindo aqui, já fica o desafio. Gostaria que a missionária Cássia viesse um dia. Né? Logo, uma Isso, data. faz o apelo aí. Mas é para missionar a Cássia. Deixa o Espírito Santo falar no coração da senhora aí. A senhora tão usada por Deus. Vem aqui compartilhar tudo aquilo que Deus entrega para a senhora. E nós já bebemos lá na nossa igreja Sim. muitas coisas, né? Principalmente um pouco de abrir a live, nós falamos aqui o pastor que algumas coisas, a mesma história contada por uma mulher, por um homem é diferente, né? Impressionante, né? É impressionante, porque eu ouvi ela falando lá, toda a carga espiritual, né? Carga da mulher, da mãe, Sim. da filha, né? E a missionária Cássia só... Esposa de só- pastor, isso, esposa, né? filha de pastor, só É. o testemunho da chamada ministerial dela é incrível. E é mesmo. Cada vez que ela conta, a gente se impressiona. Pastor, e a chegada em Tapetinho aqui, pastor? Como que Olha, foi? foi Como- desafio, né? Além do frio que o senhor veio passar aqui, Além né? do frio, né? É, que isso. Além do frio. Já acostumou já, né? Nós erramos umas 3 vezes o caminho, porque é bem longinho, né? De Votuporanga aqui é mais de 500 quilômetros, né? Quais são os grandes desafios iniciais quando o senhor assumiu? Porque há pessoas que estão assistindo aqui nós, eu tenho certeza Claro. absoluta, que estão no mesmo dilema de às vezes mudar de região, abrir mão de sonhos, de projetos. Missionária Cássia, professora formada, lecionando o senhor com uma empresa e ir para uma terra desconhecida. Como que foi? Quais foram os desafios, assim, alguns dos grandes desafios de ter chego em Itapetininga, além de todas as questões familiares? Olha, para o homem é mais fácil ele se adaptar. Pelo menos eu vou falar de mim, né? Eu tenho essa facilidade. Para o homem é mais fácil. Para a mulher, não. Para a mulher, para ela vir para cá, ela pediu 3 vezes confirmação e brigou com Deus. Ela vai ficar brava que eu estou falando isso aí, mas é nada, tô enchendo o saco. E brigou com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor confirme, eu quero que o Senhor confirme. Enfim, um dos desafios é a adaptação, né? É a adaptação de região, porque cada região ela tem uma maneira de congregar, de participar, até de fala. Né? Eu vim de uma região que lá pão francês é pão francês, agora o pão francês aqui é filão. Filãozinho. Né? Já começa aí. Então, assim, são Pastor, costumes, hábitos. Ó, respeito nosso itapetininguês. É filãozinho, é friozinho, chuveninho, xé. O xé eu vim descobrir aqui, que o xé ele pode ser assim, não acredito, não acho. Será? Mas é mesmo? É mais ou menos tem isso. Tem 1 milhão de formas de usar, né? O Conforme a xé, conversa. ele resume umas 300... Que legal. Show de Muito bola, bom, pastor. né? Muito bom. Muito bom. Então, assim, a primeira situação é a adaptação em tudo. Adaptação na igreja, de você entender que você veio por Deus, se adaptar com a nova realidade, com a nova igreja, com o novo prédio, com a nova casa que você vai morar, Sim. com a nova rua, com os vizinhos. Então é muito complexo. Se você for abrir mesmo, não é só uma adaptação que a gente fala, é uma adaptação. Não, é com tudo. Né? Com os hábitos da igreja, se a igreja ela é pentecostal, se ela não é pentecostal, se ela é muito pentecostal, se ela tem usos e costumes, se ela tem tradição. Né? Então tem tudo isso. Então essa adaptação inicial ela foi difícil para os dois lados. Por quê? Porque a igreja até então ela tinha um pastor muito próximo na área musical, né? Ela tinha um pastor que estava trabalhando muito nessa área. E graças a Deus a pastora Cássia ela veio para estar somando, mas mas isso foi ganho aos poucos, né, com o tempo. Deixa eu abrir um parênteses, pastor. Segura o raciocínio. Aproveitar, já que o senhor entrou nesse assunto, porque foi desafiador para o senhor, né? Essa questão, pode segurar o raciocínio. Sim. E também tem a questão que, né, nós não temos problemas em falar sobre isso aí. Eu tô desde 1995 na igreja. Sou filho de pastor Você do também Brasil. é velhinho, né? Velhinho, pastor. Santo Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Quando eu casei, você aceitou Jesus? Exatamente, pastor. Assim, diga de passagem, pastor Gustavo, os nossos queridos que estão nos assistindo, a data de casamento nossa é a mesma, né, pastor? 13 de janeiro, né? É verdade. Eu casei numa sexta-feira 13, tá? Onde passava gato preto, assim, em frente à igreja. Meu Deus. Não tenho problema com isso. E interessante, pastor, porque nós não temos problemas, porque isso é orgulho para nós do Brasil para Cristo. Que o senhor está há 21 anos, né? Eu não me lembro, historicamente, de uma igreja ter
ter tido pastor tão longe, com uma longevidade igual o senhor. É 3, 2. Então, pastor Israel, amo de paixão. Pastor Hortêncio, eu amo de paixão. Pastor Donizete, eu amo. São pessoas que agregaram. Eu tenho no meu ministério partes dele, boa parte do ministério do senhor. Ou melhor, quase tudo, né? Nesses poucos anos, né? E tem esse desafio, pastor, né? Sobre esse. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso aí. O senhor já falou, continua um raciocínio aí, da questão da igreja musical, que até hoje, né? Vamos falar também, vamos tentar chegar nisso aí, que é um chamado da igreja local, que é um dos grandes desafios pastorais. Mas fala para mim também, pastor, esse gancho, sobre isso aí. O senhor pegar uma igreja que tem uma rotatividade de pastores. Não é que teve problema, mas teve, né? Sim, de repente, exato. até uma visão ministerial, uma visão diferente de superintendência, que hoje mudou. O Brasil para Cristo, de graças a Deus, né? Ele mudou muito em umas questões. Aproveita esse gancho também da claro. chegada e fala sobre esse desafio de assumir uma igreja com uma rotatividade grande de pastores. Então, aí só para finalizar a questão do raciocínio, Deus presenteou o Brasil para Cristo em Itapetininga na área musical. Aqui em Itapetininga, eu acredito que ter o que nós temos, não tem. Não. Deus até preparou recentemente um ministério infantil. Tem crianças que tocam bateria, teclado, quase guitarra, violão, flauta. Nós temos um projeto interno, né? Isso. Não é nem externo, é um projeto interno que a gente tem 40 crianças cadastradas na igreja. Então, a parte ministerial de louvor na igreja é um presente de Deus para nós. E nós temos aí mais de 20 pessoas no ministério oficial, vamos dizer assim, né? Que aí faz as escalas, tudo, né? Sim. Então, eu glorifico a Deus por isso, que isso foi bênção e tem sido bênção de Deus. É chamado da igreja, é o né, chamado pastor? que o Senhor Né? escolheu a Brasil para isso daí. E aí, nessa questão pastoral, o que acontece? Eu sou o 14º pastor que assume em Itapetininga pela obra. Sim. Né? Alguns pastores ficaram 5 anos, inclusive o pastor Donizete, que você disse. Né? Amo. O pai do Natanael, do presbítero Natanael, o pastor Sabino. E mais uns 2 ou 3 ficaram aí. O pai do Thiago. Isso. Padil Rosa, né? Esses pastores ficaram em média 5 anos. Outros ficaram 3, outros ficaram 2, o caso do pastor Israel, né? E teve gente que ficou até 6 meses, que foi o caso do pastor José Gentil de Campos, nosso superintendente. Eu não sabia dessa. 6 meses. Estou sendo surpreendido. 6 meses. Verdade, pastor. Né? 6 meses. Eu soube que ele já foi daqui, eu não sabia o tempo, só 6 meses. 6 meses à frente, e aí houve algumas dificuldades e ele voltou para Tatuí. Mas, na verdade, nós precisamos entender assim, quando a gente trabalha na área espiritual, tudo tem resposta. Tudo tem resposta, essa é a verdade. Né? Com certeza. Então, se ele ficou 6 meses, é porque o que o Senhor tinha para ele era apenas esse período para que ele criasse habilidade e trabalhasse em Tatuí. E a história nos prova isso, né? Nos prova isso, não é verdade? A Brasil para Cristo em Tatuí tem mais de 20 igrejas dirigidas por ele em Tatuí. Agora, na superintendência, tem quase 60 igrejas. Né? E a superintendência, detalhe, ela teve que se desmembrar, Exatamente. que ela ia até Ribeira. Né? Se fosse até hoje, ela teria mais de 100 igrejas. Né? Então, vai se tornando muito grande. Uma casa de recuperação forte, uma casa atuante. de recuperação que é a Força para Viver, que está aí há muitos anos, há mais de 20 anos, muito trabalhando, atuante. Exatamente. Todo ano também Itapetininga tem uma partícula, nós levamos ajuda lá, cestas básicas, alimentos, pelo menos, né, uma vez ao ano. E o trabalho tem sido muito grande. Então, esse detalhe também, né? E aí o pastor Nilton veio e fez a divisão de águas, né? 21 anos. Então, eu acho difícil Jesus voltar e, de repente, se a gente tiver que ir para uma outra região, vamos dizer assim, Jesus voltar, eu acho difícil. Eu acho que até 21 anos atrás, melhor, eu acho que até 21 anos a mais, o Senhor, não é possível que não vai voltar, eu acho que vai voltar. Esperamos, né? Esperamos, ardentemente, né? Eu quero ser arrebatado em vida. Amém, pastor.
E aqui no Brasil, por aqui, Itapetininga, né? Isso. Nós não suportamos mais troca de pastores, né? Eu peguei Não. pouco tempo, pastor, mas a gente fala com leveza, porque não nos pesa. Sim, sim. Os anos nos fazem entender que, apesar das lutas, das dificuldades, foi um tempo onde Deus moldou pessoas, Sim. Deus ensinou pessoas, Deus gerou no meio da luta testemunhos sensacionais. Eu sou um deles. Sensacionais, O senhor sabe disso, eu sou um deles. Isso mesmo. Né? Pastor... E a gente tem uma profunda intimidade, mas um respeito de liderança com todos os líderes, com todos os irmãos, que hoje uma troca, vamos dizer assim, sem um direcionamento realmente de Deus, penaliza os dois lados, tanto a família pastoral quanto a igreja, né? Tem que ser Deus mesmo. Aproveitando essa chegada do senhor Itapetininga, a gente pode flutuar, pastor, no tempo, nem o senhor citou aqui algumas coisas da atualidade, não tem problema, a gente não tem um script aqui, Claro, porque claro. A gente trabalha com o passado e apontando para o futuro, né? Sim. Para o presente, e a gente tem que linkar as coisas, né? O senhor falou da chamada ministerial da igreja, né? O senhor veio assumir uma igreja que tem uma banda que foi divisor de águas na cidade aqui. Sim, e eu falo com maior humildade, com temor e com tremor em Deus, né? Foi divisor de águas, assumiu uma igreja que tem um pessoal atuante, e tá atuando literalmente nas ruas, né? Nas ruas, Ponta firme mesmo, né? Evento, evangelismo, né? E eu imagino quanto foi desafiador, pastor. E quais foram, pastor, olhando para o hoje do senhor, 21 anos, e olhando lá, nessa chegada do senhor, quais foram os grandes crescimentos que o senhor enxerga na vida ministerial do senhor e familiar também? Porque às vezes as pessoas esquecem que por trás de um pastor, por trás de uma família pastoral, existe uma mãe, um pai, existem filhos, né? E infelizmente falar isso com pesar no coração, que os filhos de pastores sofrem cobranças demasiado de nós. Eu já fui um deles. Né? Hoje eu tenho 44 anos, eu tenho meus filhos. Você tá velhinho. E aí eu não estou velho, pastor. E eu olho para os meus filhos assim, eu falo, meu Deus, quantas vezes eu critiquei pastor A, pastor B. Não digo o senhor, mas nós temos, graças a Deus, muita comunhão com pastores na cidade aqui. Apontamos o dedo, o filho do pastor fez isso aqui. Então, assim, por trás de uma família pastoral, pastor Gustavo, pastores que estão nos assistindo, irmãos, existem um pai, uma mãe e filhos. Sim. Quais foram as grandes experiências nesse decorrer desses 21 anos do senhor aqui no Brasil para Cristo, que o senhor fala, eu cresci nisso, eu sofri com isso, mas aprendi. Claro, tem muita coisa, E depois né? eu quero soltar mais uma pergunta para o senhor, dentro desse bojo dos 21 anos aqui. Claro. Por favor, fique à vontade, pastor. Olha, a família pastoral ela é muito visada. Não estou falando da minha, é família pastoral, né? Independente da igreja. E ser filho de pastor, eu não sou filho de pastor, mas eu casei com uma filha de pastor. Então, eu sei as lutas que é pela palavra, pela orientação, pela fala da minha esposa. E tenho filhos que são filhos de pastor, no caso, né? O que acontece? É uma cobrança demasiada e eles veem muito a luta que o pai e a mãe passam. E por ver a luta do pai e da mãe, isso, na maioria das vezes, afasta o filho da igreja. E a única maneira que o filho de pastor ou a filha de pastor precisa para estar firme realmente é o chamado deles, desenvolver, Deus tocar e desenvolver o chamado deles. Muito forte isso, pastor. Do contrário, eles não conseguem, porque eles observam e vê a luta e a necessidade. Né? Quando a gente estava construindo a catedral, a gente passava necessidade financeira, ia tudo para a construção. Atrasava aluguel, cortava água, cortava luz. Né? Então foi uma luta assim que filho não quer passar, porque o pai já está passando, a mãe já está passando. E os filhos pequenos já são exemplo, né? Então os pais são exemplos, os pastores, os pais são exemplos. Então não quero isso para minha vida. Então a única forma é Deus, através do Espírito Santo, convencê-los da chamada. Do contrário, eles querem ter uma vida secular, uma vida de estudo, de profissional, nada de chamado, não. É difícil. Tem que ter um convencimento
do céu. Eu posso dizer que isso seria assim, de uma forma muito cuidadosa, eu quero usar essa frase, que seria talvez, olhando-se materialmente, como humano, um prejuízo, muitas vezes um pastor, líder, igual o senhor hoje, superintendente, acaba tendo em algumas coisas. Não digo que seria o caso da Larissa e nem do Isaac, mas em linhas gerais, é um prejuízo que o pastor Gustavo, um pastor de igrejas, eles acabam assumindo essa conta para a família, porque os filhos eles permanecem na igreja, eles permanecem fiéis a Deus, porém eles não, porque o sonho do pastor é que os seus filhos sigam os seus caminhos, né? Claro, esteja lá no altar com ele, né? Por muito tempo a Larissa cantou no Ministério do Louvor, o Isaac ainda trabalha hoje na área de mídia, a gente sabe disso aí. Hoje a Larissa está na Espanha, mas por muitos anos ela exerceu o ministério da igreja, o Isaac ainda exerce, ajuda, auxilia lá em outras. Mas assim, eu confesso, eu imagino que o senhor gostaria que talvez eles avançassem até na questão pastoral também, né? Claro, é o desejo de um pastor pai. Legal. Né? De um pastor pai. Agora, o que eu observo olhando como filho? Muitas vezes o filho vê troca de prioridade. Né? Troca de prioridade. Ou seja, meus pais estão menos comigo, mais com a igreja. Menos comigo, mais com os irmãos. Menos comigo, mais com a construção, menos comigo. Então, eles observam muito isso daí. Muito cansado para parar para sentar comigo, para fazer perguntas, para estar conversando. Então, isso aí tem um conflito muito grande. Tem um conflito. E só quem supre esses conflitos de filhos de pastor é o Espírito Santo, através de um convencimento do céu, porque do contrário não consegue. A tendência é ficar distante os filhos, a não ser que o Espírito Santo convença. Então, é muita troca. Para eles observam como troca de prioridade. Está deixando a família para outras coisas. Muitas vezes eles não vão entender que o chamado é nosso. Sim. Né? E aí eles acham que é troca de prioridade. Não é troca de prioridade. A Bíblia fala, se você não deixar pai, mãe, filhos... Meu Deus. Né, por amor ao meu nome, então assim, é muito forte. É muito forte. Eu deixei meu pai, minha mãe já é falecida. Minha mãe, eu estava pregando, ela estava falecendo. Meu Deus. Né? Ela estava falecendo. Ela faleceu em 3 dias. Ela tinha... esqueci o nome aqui. Mas ela estava fazendo hemodiálise. Ela tinha diabetes, ela estava fazendo hemodiálise, aí de repente caiu a pressão dela, ela caiu sentada, ela era muito obesa, quebrou a bacia, quebrou a cravícula, em 3 dias faleceu. Eu estava pregando, meu celular tocando, depois meu irmão me ligou novamente e falou assim, olha, a mãe faleceu, mas eu estava pregando. Né? Então, eu como filho, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá, como filho. Né? Meu pai fez 98 anos. Eu queria, esse é meu desejo. Queria estar lá com meu pai, trocando a fralda dele, cuidando dele, passando creme nele. Eu queria estar lá como filho, mas eu não consigo. Eu não consigo porque o que Deus me deu requer isso. Mas o meu sentimento era para estar lá. É o preço, é o conflito da chamada. É o conflito. A penúltima vez que eu fui me deu uma crise, que eu tive que correr pro banheiro, chorar, e meu irmão correu lá para ver o que estava acontecendo comigo, porque ninguém sabe disso na igreja. Me deu uma crise de choro e um desespero, porque eu queria ficar lá, mas eu não tenho como ficar lá, eu tenho que estar aqui. Meu Deus. E pastor, né? E os desafios, pastor? O senhor assumiu uma igreja aqui na cidade, além de... Né, estamos pontuando uma igreja com esses detalhes que nós já comentamos. Sim. E com um projeto de uma catedral. Hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja bem estruturada, que vai apontar de novo para os desafios familiares, né? Vai ser, mas faz parte. Sim. Eu estou conversando com um pastor aqui, claro, os desafios, né? Tá aqui o pastor Gustavo também, claro, aqui, vai apontar. E o senhor chega numa cidade, pastor, né, com todos esses detalhes ministeriais internos já da igreja pronta, ali na Vila Regina,
e com um projeto de uma catedral. Hoje nós temos uma igreja linda, estruturada em todos os sentidos, né? Sim, E sim. como que foi os desafios de avançar Em crescimento em do crescimento, campo. e assim, e pelo fato, diga-se passagem, pastor Newton, que nossa igreja não é uma igreja de pessoas de grandes posses, né? É uma igreja vamos dizer assim, de povo, né, que trabalha, Mais simples, mais né? simples, né? Não que Nós temos né? advogados, nós Sim, temos né? engenheiros, Mas na né? época, quando começou Mas assim, são pessoas mais simples, sim, né? mas na época, na sua maioria, era mais simples. Hoje, graças a Deus, né, Deus nos deu muitas pessoas ali que são formadas, né? Com o avanço, né, das facilidades para o estudo, então, graças a Deus, a gente tem visto isso no nosso meio, os engenheiros, os funcionários concursados, etc e tal, doutores do nosso meio, Sim. né, pessoas que passam ali, estão conosco ali. Mas na época, tinha menos acesso a isso aí. Né? Quais foram os grandes desafios, assim, que o senhor enxerga, olhando hoje para a nossa igreja lá, graças sim. a Deus por isso, né, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e que o senhor enfrentou, né, nesse processo. Porque aí o senhor era um pastor jovem, aí de idade, um pastor novo na cidade, com uma igreja já andada e com o desafio de olhar com uma base já deixada pronta lá, uma ideia, Sim. E o povo querendo, vamos construir, pastor. Eu era um deles que estava lá, vamos Sim. construir a igreja, não sai do papel nunca. Conta para nós um pouco sobre essa experiência hoje aí. Sim. Então, olha, a igreja ela caminha com duas pernas. Ela caminha com a parte financeira e a parte espiritual. A parte financeira sempre existe dificuldades, porque a igreja ela depende de arrecadações, de ofertas, de colaborações, de ajudas. E a parte espiritual, que é para a igreja caminhar bem, para trazer paz ao coração do povo, para trazer cura, para trazer, né? Então, essa junção, esses desafios são grandes. Por quê? Porque a verdade é uma só. Se o pastor ele não estiver bem, ele não tem o que passar para a igreja. Ele tem que estar bem, em todos os sentidos. Ele precisa estar bem para ele obedecer ao Espírito de Deus. Mas o que é estar bem? O pastor tem um iate, o pastor tem... Não é isso. Estar bem é suprir as suas necessidades para que ele consiga transmitir com clareza tudo que Deus tem para cada pessoa. Então são desafios. E dentro desses desafios, nós somos desafiados a crescimento, não é? Chegou um tempo em que o Senhor colocou no nosso coração para nós abrirmos uma igreja por ano. Aí começamos esse desafio. Chegamos à 14ª igreja, e aí, por um plano maior, é assim que eu posso usar essa palavra, por um plano maior, houve um desmembramento daquilo que nós estávamos fazendo. Sim. E desse desmembramento existiu mais 2 campos. Né, que é no caso a Vila Regina, que é um campo hoje, que o pastor César assumiu com a igreja dele, da Vila Regina e mais 4, e aí entrou lá Vila Mazei, entrou lá, no caso a igreja dele, Vila Regina, entrou lá Vila Mazei, entrou lá Jardim Paulista e Belo Horizonte. Belo Horizonte e a Vila Orestes do Olho d'Água. Isso. Aí o outro desmembramento foi de Alambari, do pastor Paulo. E do pastor Paulo, que agregou Sarapuí. E outro desmembramento, que na verdade se tornou um ministério, que é do pastor Adilson, que hoje está com o reverendo Jorge. Isso. Né? Mas assim, nós levamos muitos obreiros ao pastorado, muitos obreiros. Sim. E então esse desafio não é fácil. Por quê? Porque gerar crescimento, quando se gera crescimento, existe conflito, gera conflito. São vários pensamentos, várias ideias, vários pareceres, vários questionamentos, várias dúvidas. E quem trabalha nisso é o Espírito Santo. Então, assim, ao mesmo tempo que houve esses desmembramentos, no caso hoje, outro desmembramento que graças a Deus vai bem e nós somos amigos, Sim. é o pastor Nilson, Sim. que eu que levei ele ao pastorado. Né? E é um amigão.
Deus abençoe. Ele esteve conosco aqui, né? O chamado, a tua vida, a tua família. Então, assim, eu fico feliz, não pelo desmembramento em si, porque quem almeja crescimento não quer desmembramento, não quer fatiar o bolo, quer o bolo Sim. só para ele, não é verdade? Mas Deus, ele faz algumas coisas que a gente não compreende, né? Por mais difícil que seja. E no caso do pastor Nilson, está lá fazendo um lindo trabalho, crescendo no estado, fora do estado. O reino está, né, ganhando. Então assim, são desafios que o chamado pastoral tem. E uma coisa que eu aprendi com isso, e eu já quero falar antes que eu esqueça, porque é muita informação, muitas perguntas aí, o pastor precisa aprender que ele não é dono da ovelha. O pastor não é dono da ovelha, o pastor pastoreia a ovelha. O pastor, ele cuida das ovelhas. As ovelhas é do Senhor Jesus. Então, esse cuidado, depois que você aprende, você se despreocupa com algumas coisas que você se preocupava sem a necessidade de preocupação. Por exemplo, se eu não fizer isso, fulano sai da igreja. Se eu não fizer aquilo, o outro não vai gostar. Se eu fizer isso, aquela família... Não. Você tem que cumprir o seu chamado, que Deus colocou nas tuas mãos, e o que tiver que estar com você, estará com você, mediante o que Deus requer do seu chamado. Para uns, o Senhor coloca um tipo de peso, ou fardo, vamos dizer assim, né? Vamos tirar a palavra peso e colocar fardo, porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor é suave, né? Então, para cada um, o Senhor coloca um tipo de fardo. E mediante o fardo que o Senhor coloca, as ovelhas vão se adaptando. As que não vão se adaptando é porque não faz parte daquele aprisco. Ou foi só necessário passar por um tempo para ser alimentada, para depois voltar para o aprisco dela. Que isso já aconteceu, inclusive com pastores na cidade, que pastoreiam hoje aqui em Itapetininga, que já congregaram comigo lá, lá na catedral. Quando essa pessoa chegou, eu falei assim, você não vai ficar na Brasil para Cristo. Você vai ficar aqui um tempo, o Senhor vai restaurar, vai te curar e você vai voltar para a sua igreja. Simples assim, né? Então, quando o pastor, o líder, entende que a ovelha não é dele, tudo fica mais fácil. Isso é uma experiência não só para a vida pastoral, mas uma vida profissional também. Claro. Né? É claro, nós estamos falando aqui a nível de igreja, né? Mas a questão de liderança, disso entender que você, olhando para a nossa função, né? Vamos dizer assim, social, nossa função como igreja fora das quatro paredes, de levar cura, levar ensinamento, conhecimento às pessoas, saber que, né, não somos donos delas, né? Igual o senhor falou. É difícil, às vezes, uma ruptura, às vezes, um desmembramento mas depois que a gente passa a entender que o reino é do Senhor, né, que nem o senhor poderia, humanamente, ter todos os motivos para, humanamente falando, se fosse para parar, desistir, falar, chega disso, não preciso disso. E até mesmo as pessoas que romperam, falam assim, eu não quero conversar mais. Mas o senhor entendeu o reino, né? O tanto que a gente sabe que houve perdão, houve conversas, reuniões, e o reino, ele, ao contrário, o reino cresceu. Exato. A gente pensando num olhar macro, né? Pensando que nós estamos aqui para fazer diferença na vida de pessoas, na vida de famílias, né? Essa é a nossa função. Sim, aqueles que permanecerem conosco, ao nosso lado, né? Nós como líderes em qualquer área ali, né? Quando nós estamos ensinando, trazendo pessoas, amém. Mas aqueles que resolverem, né, ir para outro caminho, né, profissional ou ministerial, a gente entende que na nossa parte nós fizemos. Com certeza. O senhor falou, a gente ofereceu a cura, ofereceu, né, o testemunho, ofereceu o exemplo, a palavra de Deus, que é a mais importante, né? E, como o senhor disse, né, os resultados estão aí. Sim, né? A gente fica feliz pela vida do pastor Adilson, pastor Paulo, pastor Nilson também, né? Que Deus tenha abençoado eles poderosamente onde eles estão. Pastor Afonso, que não está ligado mais ao ministério, mas que nós levamos ao pastorado. Tem vários líderes, né? Isso a nível de convenção. Sim. E eu acho incrível, pastor, né? Nós, né, vivemos esse cristianismo
e sermos libertos de sentimentos que, olhando na ótica humana, nos daria motivos, pastor Gustavo, para odiar pessoas, né? Sim, Isso é verdade. incrível, né? Que por mais que passamos por... Pastor Josué, Pastor Josué, um abraço. que tem o pastor- seu ministério, Sim, Deus te abençoe. Ministério Eclésia, né? Exato. Igreja então, assim, a gente vai pontuando tantas pessoas que passaram por nós, né? Sim, passaram, sim. passaram pela nossa vida, pela vida do Senhor. E qual que é o sentimento, pastor, assim, como líder? Esquece Brasil para Cristo. Certo. Como líder. Saber que essas pessoas passaram, assim, hoje são líderes, estão com o seu rebanho, estão desenvolvendo os seus ministérios, a sua vida cristã em outros lugares, assim. Qual que é o sentimento que o senhor tem, assim? A gente sabe que houve um processo muito grande nesse meio termo. Claro, claro. Né? Até se o senhor quiser, fique à vontade, se o senhor quiser discorrer um pouco melhor. É porque a gente está conversando de forma muito, muito boa aqui, né? Sim, sim, de certa bem à forma, vontade. sendo edificante ou contando essas histórias, mas houve momentos de crise. Claro. Crise E nunca eu quero faltou, deixar, né? eu quero deixar uma pergunta para o senhor aqui, aproveitando essa enrolada que eu dei agora aqui, para fazer essa pergunta. A nível de Itapetininga e a nível ministerial, o senhor pensou em desistir, pensou em parar, falando, não, vou embora daqui? E quando que Deus falou ao coração do senhor, permanece onde está, fica onde está? Ou foi com a missionária? Porque, como eu disse, nós estamos aqui por uma missão, de salvar pessoas, claro. levar pessoas a Cristo. Claro. Né? E há momentos nós olhamos nossos filhos chorando, né? Nossa Claro. esposa chorando. E eu estou falando com um homem aqui, com um Sim, pai de sim, família aqui. sim. Eu não, é impossível nós separarmos, né, a figura do pai, do Não homem. tem como, não né? tem como, pastor. Teve algum momento que Teve vários conte momentos. para nós. E conte, de repente, de forma bem tranquila aqui, como que foi essa... Porque houve a ruptura, a gente sabe que o senhor apanhou muito por permanecer na visão, permanecer entendendo que Deus estava com o senhor, né? Houve um tempo talvez que o senhor teve que se esconder, né, dentro do quarto, ministerialmente orar, jejuar. Eu sei que o senhor jejuou Sim, meses e sim, meses aí. sim. Aproveito, quero que o senhor coloque no pacote aí que, né, o senhor quase adoeceu, problema do coração. É verdade. Não foi o coração, Foi o mas eu coração? já falo já. Então, falo desculpa, já. foi o coração, pastor? Não, graças a Deus. Ei, Jesus, obrigado, então. Então, eu lembro que o senhor teve que mudar muitas coisas na vida Tive. porque são o peso ministerial, que a carne, a gente fala carne, é a vida social da gente, ela Claro. acaba absorvendo, né, da Claro. família em tudo. Claro. Nesse roteiro que eu dei. O que fique à vontade, acontece? A genética da gente atrapalha muito em algumas Sim. coisas, né? Eu venho de uma família que a minha mãe, ela tinha diabetes, ela estava fazendo hemodiálise no final da vida dela, né? Meu pai, com a parte de colesterol, de triglicérides, e eu peguei essa genética dele, de triglicérides, de colesterol. E aí eu comecei a me reeducar. O meu triglicérides, ele estava 1790, isso eu tenho documentado, tá? O médico, na hora que pegou, ele quase caiu da cadeira. Ele falou, 1790, é 200 e pouco que tem que ter. Que desafio, hein? O colesterol estava quase 500, estava 480, se eu não me engano. E aí eu comecei a me reeducar e a perder peso. E nesse processo aconteceu essa segunda ruptura, esse segundo desmembramento. E realmente, claro que a gente sente vontade de parar, sente vontade de desistir. Mas muito mais do que isso é saber aonde você está alicerçado. Amém. Né? Esse alicerce, ele não está na areia. Amém. É por isso a importância do fundamento, da onde está alicerçado. Então, esse alicerce é o que me deu uma força maior. Porque vontade de parar, sim, tive vontade de parar, vontade de desistir, de não subir mais no altar. Conversei com a minha liderança, eu falei, a partir de hoje, se eu tenho que entregar a igreja, a partir de hoje eu não prego mais, não subo mais no altar, e a partir de hoje o Senhor vai ser o meu responsável da minha vida espiritual. Mas estava decidido assim também, né? Então são decisões que a gente toma, decisões difíceis, e existiu um processo. Dentro desse processo eu fiz uma consagração, um jejum parcial de 5 meses, 150 dias,
que eu me alimentava uma vez por dia e todo dia eu deixava o meu filho na escola e eu ia para a igreja. Todo dia, 8 horas eu já estava na igreja. E eu fazia 1 hora de comunhão com o Senhor. E nesse período de 1 hora, dentro desses 5 meses, eu não conseguia orar, eu só chorava. Eu só chorava. Colocava os louvores e só chorava. Chorava. Outros, aí eu comecei a praticar corrida, né, para reeducar a questão alimentar, para reeducar o corpo. O corpo ele precisa de no mínimo 2 anos para ele identificar que existiu uma mudança realmente. É por isso que muita gente faz regime, emagrece, 3, 4 meses engorda. Por quê? Porque tem um processo, um período de reeducação do corpo. Enfim, aí eu comecei a praticar corrida, aí corria no sol, corria na chuva, corria à noite, corria de dia, muitas vezes desesperado. Quantas vezes eu saí na chuva correndo, gritando no meio da rua, Senhor me socorre, Senhor me socorre. Meu Deus. Né? Então assim, foi muito difícil. Não tomei remédio, não tomei medicamento, mas me extrapolei para o Senhor. Indiferente de quem estava próximo, quando eu saía a correr, se eu sentia vontade de orar, eu orava, se eu sentia vontade de falar em línguas, eu falava. Se eu sentia vontade de chorar, eu chorava. Se eu sentia vontade de gritar, eu gritava. E assim foi, 5 meses. E o Senhor foi restaurando, curando. E passou tudo. E a gente conseguiu se manter de pé, manter a família de pé, manter o ministério de pé, honrar a igreja, né? Honrar a Deus, honrar a igreja, honrar a família. E então são desafios assim que a gente enfrenta e muitas vezes isso não é exposto. De repente são detalhes que você nem sabia. Não. Né? Então são situações que não são expostas, né? Mas são desafios diários, 21 anos de desafios aqui. Como eu tive 3 anos de desafio em Votuporanga. São os momentos que nenhum membro, né, nenhum liderado veio dos nossos líderes, né? Quero aproveitar aqui e deixar um abraço aqui para tá aqui conosco. Quiser mandar uma mensagem agora aqui, o diretor-geral lá da penitenciária de Itapetininga, o doutor Udirley de Arruda Limas. Ô, doutor, um abraço. Abençoe, pastor Gustavo, tá aqui nos assistindo aqui. Sem puxar sardinha, ele sabe disso que eu tô falando aqui, umas mentes mais pensantes do estado de São Paulo na área de segurança pública. Presidente do CONSEG, de Itapetininga aqui, um homem muito influente aí, viaja o Brasil inteiro. Olha que está maravilha. Conosco aqui, que honra, doutor Odilei, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, aí. doutor. Aproveitar aqui, deixar um abraço. Nós vamos já... Pastor, prepare a resposta aí. Gostaria que o senhor falasse um pouco do hoje, da igreja, ministerialmente. Vou dar um abraço pro pessoal primeiro aqui, segura a resposta aí, tá bom? Hoje, como que está? Já vou deixar essa pergunta pro senhor já matutando, já vai rodando no processador do senhor aí. Porque aí tá vendo aqui do início aqui, passando pela vida do senhor. Agora, né, o senhor resumidamente contou, né, os desafios aqui, né, sobre esse processo de ruptura, né, esses momentos de doença, de ter que reeducar tudo, filho. Agora, o que a gente gostaria de falar, que o senhor começasse a falar um pouco agora, na sequência, depois dos nossos reclames do Plim Plim. Na verdade, eu vou falar com o pessoal do chat aqui, né, sobre essa nova realidade agora da igreja, esse tempo novo, esses últimos anos, né, que a igreja está vivendo. A gente está ficamos 5 anos na Vila Regina com o pastor César lá, num tempo de Deus também, né? E agora nós estamos há 2 anos, indo para 3 anos aqui também. Gostaria que o senhor pensasse aí, enquanto eu vou mandando um abraço para a turma aqui. Corta aqui para mim! Voz da consciência, voz do espírito. Tô brincando, eu sei que tá aqui comigo já, só para... momento Alexandre Sem Filtro agora. Deixa eu cortar, agora vamos lá. Então vamos falar um pouco, Pique Alexandrão aqui. Vou mandar um abraço pro pessoal, rapidão, gente. É o casal Noé aqui, eu não conheço esse casal Noé aqui, né? Pastor Gustavo, que é uma bênção, né? Nosso irmão Adonis aqui, boa tarde, será uma bênção. Essa tarde, pastor Nilton, um grande abraço, ó, filhão do pastor, a Ivone Lima. Ivone, um abraço, a família Cheiro Verde, Léo Elias, a Ivone, a Carol, o Bruno, Felipe e Ellen. Ah, certo, falei todo mundo. E os netinhos também, né? O amor, a Eloazinha, um beijo pra Eloá. Grava aí, ó, e manda um beijo pra Eloá, hein? Uma benção. Ela vê minha voz, acho que ela lembra de mim, que benção, gente do céu. Eu tô feliz demais, ó. Tem minha fã número 1.
Tem 4 anos, eu acho, hein? Já tem um fã já, pastor. Que benção, é maravilha, hein? É uma benção mesmo. Pastor, aqui é a Euclides, aqui, Pai do Senhor, pastor irmão Alexandre. Abraço, irmão Euclides. Pastor Jair tá aqui conosco. Manda um abraço pro pastor Jair. Pastor Jair, Deus abençoe. Pastor Jair é um presente de Deus desse novo tempo para nossa igreja, né, pastor? Você vai trabalhar muito, homem de Deus. Prega uma barbaridade. O Elias, o Cebolinha. Abraço, irmão Elias. Nosso pastor aqui, o Wesleyano, amigo nosso, pastor Elielson, da Metodista de Capão Bonito, vai estar conosco aqui daqui uns dias. Já está agendado, hein? Vamos contar um pouco da igreja Metodista, nossos irmãos Wesleyano, hein? Vai sacudir, hein? Vai sacudir, hein? Um abraço para os irmãos de Capão Bonito, da Metodista, o Brasil para Cristo de Capão Bonito. Um abraço para vocês, em nome de Jesus. Vamos lá. Maeli, tá aqui a Maeli, a esposa do Adonis, são os trabalhadores da obra do Senhor. Pastor Marco Antônio, que Deus abençoe grandemente vocês, nobres amigos. Pastor Marco Antônio estará na segunda-feira conosco aqui. Maravilha. Ei, pastor. Abraço, meu pastor. Já falei isso pro senhor pessoalmente e falo publicamente, eu sou seu fã. Porque eles eram do Ministério Real Viver. E eu ouvia os discos deles aqui, quando a minha conversão. Também Voz da Verdade, Mas Nascimento, hein? Vai ter um tempo bom também, pastor. Do baú. Direto do túnel do tempo. Vamos chorar bastante aqui. Pastor Gelson aqui, pastor. Paz seja convosco, meus queridos. Pastor Nilton e Alexandre, ó. Amém. Pastor Gelson. Um abraço, pastor Gelson. Mansuzana também, Mansuzana de Lima. Nossa, coloca o nome completo no Facebook, no YouTube. Suzana Cravo de Lima Almeida. A esposa do pastor Gelson, forte abraço. Pastor Moisés está conosco aqui. Gessézinho, Deus abençoe, Gessé. Grande abraço. Leandro Salles Aguiar dos Estudos, Salles Aguiar, o meu patrocinador aí, ó. Que bênção. Acompanhando aqui meu pastor, daqui de casa. Gessé, aqui, ó. Uma pergunta. Como pastor e líder, sabemos que ministra, aconselha, instrui, tira carrapichos de todo mundo. Quem faz isso pelo pastor? O senhor vê que a resposta para o pastor Gessé aqui, e depois o senhor já entra falando um pouco desse novo tempo da igreja. Como pastor que instrui, cuida, tira carrapicho, orienta. Quem faz isso pelo Senhor hoje? Segura aí, já responde já. Gessé, será respondido ao vivo aqui conosco, hein? Ótima pergunta, hein? O pastor Gustavo até rolou uma lágrima agora ali. Pastor? Aleluia, que bênção. Daqui o doutor Odirley também aqui, né? Louvando a Deus e agradecendo pelo trabalho aqui, né? Gostando, falando do testemunho do senhor. Dando os parabéns, viu, pela história de vida do senhor. Doutor, muito obrigado. Prazer. Obrigado. Né? Como liderado, né? Ele é o meu líder hoje profissional, né? Sim, um exemplo para nós ali como servidor público, como policial penal. Eu falo que é a maior referência que nós temos hoje como profissional. Eu louvo a Deus pela vida e por esse tempo, de quase 2 anos que eu estou aqui na P1 de Itapetininga, ele sendo usado por Deus para abençoar minha vida. Quero ir tomar um café com ele, fala para ele depois. Vamos marcar então, pastor. Será? Ele vai aceitar. Viu? Eu vou onde ele estiver. Amém. Ele aproveitando aqui o gancho, ele sempre briga, né, sobre a abnegação do cargo e da função. Né? A história dele é muito bonita porque ele a vida inteira trabalhou em prol ao trabalho penitenciário. Ele conta muito sobre ele abre mão de muitas coisas familiares, tempos com o filho. O senhor como pastor e ele como líder na área tem muito similar. Isso. Né, a abrir mão de coisas em função do chamado, né, do propósito aí. Legal. Deus abençoe aí o nosso diretor lá da penitenciária de Itapetininga. Olha aqui, Maeli de Campos, uma bênção e ser edificado pelo testemunho do pastor Newton. A Bruna mandando um abraço pro senhor também aqui, o Elias. Que bênção, pastor Newton, grande homem de Deus. Cebolinha, põe aí, ó, vai aquecendo as ferramentas, vai voltar logo, hein, irmão. Tá fazendo falta lá, viu? Em nome de Jesus, vamos trabalhar na obra do Senhor. Vamos virar a chavinha aqui, vamos voltar ao modo Alexandre no podcast, sair do sem filtro aqui. Pastor Newton, vamos voltar aqui. Irmãos, curte, compartilha, comenta aí, tá bom? Nos ajuda aí, ó, R$5 a campanha do bolo nosso, da Edna Gourmet. Ganha de quebra esta caneca aqui e ganha de quebra a entrada pro evento do César Henrique. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, quem que cuida do senhor nos momentos difíceis? Assim, além de Deus, a missionária Cássia, como que faz? O senhor ajuda um monte de gente, cura um monte de gente, ele usa o senhor para abençoar, ministrar. Nas horas difíceis, pastor Gustavo está aqui. Claro, como que o pastor líder, quem são essas pessoas? Claro, olha só, o que acontece? Na verdade, todo o sacerdote, ele tem um cuidado direto de Deus.
E isso é inegável. E precisa ter essa abertura para entender que nem sempre nós teremos respostas ou orientações humanas. É o próprio Deus que te conforta, que te consola, o próprio Espírito Santo. Mas nós temos o cuidado também de ser pastoreado pela nossa liderança. É por isso que cada bimestre nós vamos para o pastoreio de pastores, que a nossa convenção tem, e ali nós somos ministrados. E nas emergências? Mas nós temos emergências todos os dias, né? Sim. Agora, nós temos uma base. Legal. Né? Nós temos uma base. A base, a palavra, a base, a Bíblia, a base, o Evangelho, Cristo. Nas emergências é Cristo. Amém. Nas emergências é Amém. Ele. Não tem como a gente ficar confessando ou solicitando algumas coisas para algumas pessoas. Por quê? Porque o errar é o humano, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, se Deus levanta, como que eu vou pedir? Não que isso não seja, tá? Sim. Como que eu vou pedir ajuda para quem cai, em vez de pedir ajuda para quem levanta? Né? Então, o sacerdote, ele tem que ter essa consciência que a maioria das respostas dele é o próprio Deus. É no altar. É no altar. É a intimidade dele com Deus. E nas emergências é joelho no chão, consagração, mato, vai pro mato, vai brigar com Deus, entre aspas, né? Fechar a porta do quarto. Fechar a porta do quarto. Quantas vezes eu fiz isso? Sensacional. Então, não tem assim numa emergência. Eu tenho um pastor muito próximo, muito próximo, e que de vez em quando eu falo, olha, está acontecendo isso. Rapaz, pensa direitinho, olha, faz isso, faz aquilo. Então a gente tem, mas isso não quer dizer que é a resposta final. Nunca tenho como resposta final. Sempre a resposta final tem que ser Deus. Amém. Né? Amém. Então não é fácil você chegar nesse raciocínio, mas quando você chega nesse raciocínio, aí tudo fica mais claro. São 21 anos, né? Aqui 21 anos, né? Então, assim falando em Itapetininga, 20 anos isso. aqui, mas alguns para trás ali, onde Deus trabalhou. Hoje, essa opinião, essa visão, né? Esse raciocínio do Senhor, né? Interessante, Sim. né? Nós temos a questão do pastoreio, de confessar uns aos outros. Sim, isso é necessário e é bíblico. Confessai as vossas culpas, as vossas falhas, os vossos pecados uns aos outros. Perfeito. Mas você tem confiança de confessar de repente algo muito grave, então você recorre a quem? A Deus. A Deus. Né? É uma lição para nós todos, como servos também, né, de Deus, né? Como membros também, né? Exato. Né? Então, dependendo da situação, você não vai confessar, você não vai conversar, você não vai pedir. Então, é Deus. Né? É Deus. E quem, eu acho que não vai dar tempo, já é 3h20 já? Que hora que encerra? 3h30. 3h30, olha aí, olha, ele me deu só 1h30, irmãos. Eu não acredito no negócio eu falei o pastor Newton hoje de manhã, falei, pastor, vai ser um primeiro tempo que nós temos que voltar pra gente continuar o papo aqui. Mas puxando nisso, eu só quero dar uma pinceladinha. Usa o tempo, pastor, para usar o tempo. Dar uma pinceladinha sobre a questão de ser pastoreado. Quando você entende a questão de batalha espiritual e você aprofunda na parte espiritual, do reino espiritual, Deus, quando falamos de Deus, estamos falando de totalmente, 100%, sem exceção, sem detalhe, de algo do céu, certo? Do céu. Então, quando você entende que quando existe uma falha na tua vida e você entrega realmente, esse realmente é difícil de ser entendido, é difícil de ser compreendido, porque ele só é compreendido quando você consegue. Normalmente nós pregamos, entrega a tua vida ao Senhor, é algo muito aleatório. Entrega essa situação ao Senhor, é algo muito aleatório. Você só vai ter o sentido disso quando você consegue
penetrar isso dentro de você de uma forma muito, muito extraordinária. Quero dar um exemplo, Quero dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa ela é viciada em pornografia, tá? É um assunto assim que não tem nem como entrar, mas só para você entender. Ela só vai ser liberta daquilo lá, não é pelo esforço dela. Ela não consegue. Ela não consegue. Ela precisa entender que enquanto ela decidir permanecer na falha, no erro, ela é um cavalo com rédeas que é conduzido, o diabo conduz a pessoa aonde ela quer. Entendeu? O inimigo conduz ela aonde ela quer. Então, quando nós entendermos, quando o cristão, quando o ser humano entende que ele tem poder já liberado por Deus, Lucas 10:19, eis que vos dou poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, é para quê? Para você se dominar. Você não precisa vencer o diabo. Eu vou te explicar o porquê. Você precisa vencer você. Porque quando você vence você vive todas as promessas de Deus. Amém. Entende isso? Então, você não precisa se preocupar com o diabo. Não se preocupa com ele, se preocupa com você. Quando você se preocupa com você e vence o que a tua mente está te oprimindo, vence o que a tua mente está te impondo, quando você vence de verdade, quando aquilo entra na tua vida e você consegue se libertar disso, tudo fica mais fácil. Não vai ter opressão que você não vença, não vai ter luta que você não vença, não vai ter problema que você não vença. Então, nós precisamos entender isso. Amém? Lá em Mateus, eu até escrevi aqui, Mateus 11:12, diz assim, o céu é tomado à força, desde os dias de João Batista. Os que usam se apoderam dele. Usam o quê? Da força. Que força? A força que Deus te dá. Não é da força de Deus. Não é da força de Deus. Porque a força de Deus ela não depende do homem. Para nada. Verdade. Deus disse, haja e ouve. Tudo. Né? Então, essa força não é de Deus. Porque Deus ele não precisa disso. Mas ele te capacita que você tenha força suficiente nele, através do Espírito Santo, para você vencer em todas as áreas da tua vida. Naquilo que está te oprimindo, naquela enfermidade que você não vence com oração, que você não vence com jejum, que você não vence com voto, porque é o teu espinho na carne. Então o Senhor vai te trazer uma paz que não existe, é sobre-humana, para você permanecer. Se é um espinho que tem que permanecer, você tem que saber lidar com aquele espinho adorando a Deus. E isso não é fácil. Porque existem os questionamentos, existem as dúvidas. Será que Deus me ouve? Será? Então é muito profundo esses assuntos. Né? É muito profundo. Então nós precisamos vencer. E para vencer, nós temos que vencer a nós mesmos. A nossa mente, ela traz conflito diário. Diário, ela quer mudar os seus pensamentos. E quando você vence esses conflitos no Senhor, você vence todas as coisas. É por isso que o salmista diz, sim, posso todas as coisas. Ele pode? Pode. Mas em quem? Em quem? Naquele que me fortalece. Ou seja, se nós não permitirmos Deus nos fortalecer no Espírito, nós não temos como vencer. Meu Deus. O senhor escreveu um livro sobre... Tem um livro de batalha espiritual. Infelizmente, a edição dele já acabou. É o Lutando com o que não se vê. Talvez eu tenha 1 ou 2. Nem sei onde está, porque já acabou. Lutando com o que não se vê. E é uma bênção. Inclusive a pastora Cássia também, ela tem um livro dela, estou presenteando vocês aí com esse livro. É um testemunho muito profundo, de uma intimidade com Deus. Deixa eu pôr pela câmera do meio aqui. Olha aí. Além do véu. Muito lindo. Eu não estou fazendo propaganda dos nossos pastores, mas os irmãos, os amados que estão nos assistindo aqui, são grandes homens de Deus. Ele é homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, com experiências sobrenaturais, literalmente. Esse é um livro, né? Além do véu. Tá aqui, vou abrir aqui para aproveitar o... Claro, aqui, claro. Né? Caso questão. É um livro que eu ganhei, tá bom, gente? Eu vou...
Aí depois que a live subir para o YouTube, eu vou pegar o nome das pessoas que entraram e vou sortear esse livro aqui. Também ministramos para casais. Pode falar, Deus tem nos dado muita graça para nós ministrarmos para casais, restaurar casamentos, restaurar famílias. E eu louvo a Deus, porque nós temos vivido um novo tempo. Eu vou pegar aí para finalizar, porque você comentou como que está a igreja agora. Isso. Pode falar, a pastor. igreja, nós viramos a chavinha esse ano de uma maneira extraordinária. E Deus tem mandado pessoas, tem reenviado pessoas. E no domingo agora a gente recebeu cinco obreiros, né? Pastores, líderes. E o Senhor tem preparado, né, pessoas para estar pregando, dirigindo os cultos, dirigindo escola bíblica, dirigindo o curso de teologia. Nós também temos, nesse tempo que houve tudo isso, nós permanecemos com algumas igrejas, com algumas congregações também, que cresceram muito debaixo da visão que permaneceu. Angatuba, o pastor Jonas, a pastora Solange, Deus abençoe. Pastor Gustavo conhece o pastor Jonas aí, mandou um abraço. Isso. Lá também de Campina do Monte Alegre, o pastor Gerson, juntamente com a pastora. São Miguel Arcanjo, que hoje está o pastor Natanael. Né? São quantas igrejas de São Miguel Arcanjo? Três igrejas de São Miguel Arcanjo. Também o pastor Xavier, que está em uma das igrejas. Também a pastora Cássia, que é conhecida como Cassinha, que faz um trabalho lindo na casa dela. Ali tem culto com 40 pessoas na casa dela, muito bom. Garagem está lotada Garagem lotada, não de carro, mas de almas, carruagem de fogo. Ô, glória! Verdade, literalmente. Literalmente, né? A Deus. Nós temos a nossa igreja do bairro do Cantagalo, do pastor José Gonçalves. Temos a nossa igreja da Vila Oeste, do pastor Marcos. Né, temos a nossa igreja de Pilar do Sul. Hoje eu estou cuidando diretamente de Pilar do Sul, assim como eu fiz do Belo Horizonte. Na transição. Fiquei 3 meses no Belo Horizonte, pregava lá, corria para a sede para pregar. Então hoje estou fazendo isso em Pilar do Sul. Estou ali por um tempo para levantar um novo dirigente, um novo obreiro, para ficar alicerçado. Né? Então estamos nessa correria aí. Pastor Marcos Nunes vai estar aqui daqui uns dias também. Glória a Deus. Temos assuntos a tratar com eles aqui. É uma bênção, pastor Marcos. E que bênção, pastor, poder nós compartilharmos. Eu anotei aqui, pastor Newton, já vou fazer um desafio para o senhor, talvez no Edificando, não sei, aqui, ou aqui mesmo comigo, no dia de semana, ou sábado à tarde. Vamos ver um tema sobre batalha espiritual. O que o senhor acha do desafio sobre isso aí, para nós falarmos sobre isso aí? Um tema específico? Pastor Gustavo, tem... É muito profundo, é muito profundo. Para a gente chegar, né? Lembrando vocês que nós temos que as segundas e terça-feiras aqui, as segundas o Papo de Frente aqui, e segunda e terça, né? Alternadamente, o pastor Gustavo, com os debates aqui. Segunda-feira passada, teve um debate sensacional, gente. Tá subindo lá no YouTube, as visualizações. Às vezes as pessoas olham assim, a nível de cidade, é algo tremendo que Deus tem feito aqui através dos debates, das lives nossas aqui. Rafael Kobat, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui do Rosário, aqui, né? E pastor Rafael Freitas, de Sorocaba, Assembleia de Deus do Belém. Debate sensacional. Debate que fala, não é discussão, gente. É um respeito. Você percebe o respeito que há. Vê a presença. 2 líderes, né? Um mais tradicional, o outro mais pentecostal. Isso é muito bom. Né? O arminiano e o calvinista. Não foi o assunto, né? Literalmente. É o pentecostal e o calvinista. O arminiano e o calvinista. Apesar que, gente, assista lá. Porque há momentos do pentecostal, do tradicional, eles convergirem. Quebrou as pernas do pastor Gustavo aqui, eu assisti o pastor ao vivo. Porque assim, o pastor Rafael Kobat, ele se surpreendeu e o pastor Rafael Freitas também se surpreendeu. E é isso, pastor, que isso aqui nos proporciona essa ruptura, essa quebra, né? De acharmos que nós temos razão, de conhecermos história como do senhor, pastor Newton. Claro. Que as pessoas viram o senhor pra lá e pra cá, corre, as pessoas sabem dos desafios, conhecem a nossa igreja e saber, né, um tantinho assim da história, né? Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Louvo a Deus pela vida
da missionária Cássia, nossos pastores. Louvo a Deus pela vida dos pastores da nossa cidade, pastor César Augusto, pastor Sim. Gelson, pastor Marcos Nunes, né, o pastor Marcelo, o Todos pastor amigos. Jair, que está conosco agora, né, o pastor Paulo, os pastores da região aqui, o pastor Jonas. Louvo a Deus, Sim. são pessoas que estão trabalhando pelo reino. Uns conosco, né, ligados, outros ligados conosco Pelo reino. Isso que é o mais importante de tudo, Verdade, pastor. verdade. E tá aqui o desafio. Nós vamos achar um melhor dia, melhor data para nós falarmos. Quanto tempo eu vou ter? Nos aproximar. A noite é melhor. É. A noite é mais livre. Para nós aprofundarmos nesse tema, pastor. Qual que é o dia que é a noite? Terça ou segunda? Terça ou segunda? Não, aí tem que ser terça, então. Nós vamos achar uma agendinha aí para... Tem um comentário legal aí do Alessandro Alves aí. Vamos lá. Manda aí. Alexandre Al, pastor, nossa voz do Espírito aqui, pastor Gustavo, obrigado por ter lembrado. Quero mandar um abraço para Ericlides, que é a única que faltou aqui, grande trabalhadora da obra do Senhor, Ericlides, família do irmão Misael, da Amém, Lilian. verdade. Eu falo para eles assim, São bem dedicados. São. E são uns grandes exemplos para mim, para minha família. Eu falo para eles, eu abraço eles, falo, vocês são exemplos. Uma família de diáconos, que a igreja é o motor da igreja, literalmente. É verdade. A igreja trabalha em várias frentes. Quem seria das igrejas sem os diáconos, dessas famílias ministeriais que Deus nos deu? Alexandre Alves, vamos lá. Deixa eu clarear Essa é a aqui. saideira? Ó, eu tô ficando cego, pastor. Então eu tenho que clarear meu celular aqui, ó. Clareia pra aí. poder enxergar melhor aqui. Tô sofrendo. Para o Senhor tomar conta de tanta igreja assim, depende de muita coisa, né? Principalmente de bons obreiros, de bom obreiro que se coloca na frente para pregar as boas novas do Evangelho. Né? Ele fez uma pergunta e já respondeu. É isso? É. Para tomar conta de tantas igrejas assim, é preciso bons obreiros e trabalhadores da obra também, pastor. Olha, eu quero que ele entenda o que eu vou falar, que não é questionando a pergunta dele, tá? Qual que é o nome dele mesmo? Alessandre Alves. Alessandre, não é questionando, tá? Mas assim, é bom, é só Deus. Nós somos cheios de falhas, pecados, é por isso que o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu, vaso de barro, para moldar e preparar, mas quem prepara é o Senhor, né? Claro, tudo é com o tempo, experiência, e o segredo de tudo isso, do sucesso de cada um, é obediência. Obediência. Quando você obedece, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você obedece, tudo fica mais fácil na tua vida. Tanto na questão espiritual, na Bíblia, na palavra, quando você obedece o seu líder, quando você obedece, você sempre vai crescer, entendeu? Então, claro, né, são pessoas especiais, são pessoas boas, sim, são pessoas boas, dedicadas, mas falhas, pecadoras, e que a gente tem que amar como me amam e como... Amém. Eu amo também, né? Então sempre lembrar que nós somos falhos. Nós vamos morrer, se Cristo não chegar antes da morte física, nós vamos morrer aprendendo. Morrer aprendendo, né? Verdade. Mas a tua resposta ela é muito especial, sim, precisa ser dedicados, pessoas boas, especiais, tá bom? Amém. Pastor, ele quis dizer assim, ó, só uma observação aqui na leitura aqui. Para o Senhor tomar conta de tantas igrejas, assim, depende de muita coisa, né? Principalmente de bons obreiros que se colocam na frente para pregar as boas novas. Isso, dedicado, né? Isso, são pessoas dedicadas. Quis dizer assim, na questão do... Sensacional, pastor. Na questão do... Obrigado, é isso mesmo. Dos obreiros. Ah. O Senhor não é nada sozinho. Irmão Alessandro, Exato. me perdoe, eu tô ficando cego aqui, viu? Exato. Obrigado aí pela consideração. É isso Pastor mesmo. Gustavo acertou. É que pessoal, Ou seja, ninguém faz nada com sozinho. certeza. Eu tô meio cegueta, pastor. Obrigado, Comprou um Zé. óculos pra mim. Irmã Luciana, libera o dinheiro pro meu óculos aí. Eu não tô aguentando mais, passar vergonha mais. Ei, Jesus. Pastor, última. Antes de Diga, finalizar, não. última. Eu estou à disposição. Pra nós- Quer ir até meia-noite? Não, Aí depende só do pra nós- pastor. É o pastor que tem que. Ó, outro trabalhador da obra. Vai sair daqui e correr pra igreja lá, pastor Gustavo. Vamos lá. ó. Hoje eu não vou não, mano. Hoje eu vou Ó, tocando hoje. Pastor Giovanni. Aí, ó. Eita. Lá do Paraná. Lá do Paraná. Compartilha aí no Paraná. O nosso De Frente Podcast. Ó, Ó, o grande pastor amigo. Giovanni, eu que levei ele ao pastorado também. Aqui, ó. Paz do Senhor, boa tarde. Entrei agora, seguindo aqui
a partir de agora. Pastor Newton, meu amigo, me batizou e me levou ao ministério pastoral. Deus abençoe a tua vida. Viu? Santo Deus, hein? Tá lá no Paraná. Tá lá, isso aí. foi chamado por uma empresa, começou aqui, Deus É levou lá e tá lá, verdade. desbravando. Meu querido, compartilha aí o nosso canal aí, abençoa aí. Tamo junto e misturado. Nossa irmã Lourdes Capela aqui, manda um abraço pro senhor também. Amém, Tá bom, obrigado. irmãos? Quero Obrigado agradecer pelo a Deus. carinho de cada um. Eu quero agradecer a Deus por esse episódio especial, pastor. Obrigado. Uma Amém. honra para mim. Esse projeto nosso em parceria com o De Frente Podcast. Quero, antes de finalizar, convidar você, meu irmão. Você que está aí conosco na live aí. Você que vai assistir gravado. Nós estamos na campanha aqui. Nós tivemos um pequeno probleminha com nossa máquina aqui. Custou R$5.000. E parou do nada. E houve algumas despesas. Então, estamos fazendo a venda do bolo. Falta a última parcela. Vamos pagar a última parcela logo. Nós não, né? O pastor, né? Eu sou apenas um ajudador aqui, hein, pessoal. Olhe pelo pastor Gustavo, né? Esse desafio, ele tá rompendo a cidade de Tapetininga, tá rompendo, a gente sabe disso, a região aqui, algo muito maior do que a estrutura, que é na área espiritual. Você comprando um número, R$5, pessoal, R$5. Você concorre a um bolo da irmã Edna, bolo vulcão de chocolate. Mas, Luciana, eu vou encomendar um pra você, viu? Não cobre eu, por favor, tá bom? De quebra. Agora é o momento sem filtro, agora de quebra vai levar a caneca, que se você for sorteado para tomar um cappuccino, um chocolate quente, e junto, para falar que a bênção não é sacudida, recalcada e transbordante, uma entrada para o evento do César Henrique, né, dia 26 de julho, pastor Lucas, o maior pintor do mundo, Marcelo Aguiar, Robson Monteiro e pastor Levi Rodrigues estará lá. Então entra, gente, entra em contato conosco. Eu vou mandar na lista de transmissão aí para vocês aí, mais uma vez a campanha aí. Entre em contato comigo, com o pastor Gustavo, tá bom? Compre, nos ajude para cobrir as despesas, energia, essas coisas. Não estamos reclamando, não, porque Deus tem suprido. Mas precisamos da oração e do apoio dos nossos patrocinadores. Diz que todos, Deus abençoe. Estúdios Leandro Aguiar, Deus abençoe. Demac Flex, Deus abençoe. Solário Piscinas, obrigado pela parceria. Pastor Newton, deixa a última palavra para despedir do pessoal aí, em nome de Jesus. Já estamos, vamos agendar para nós darmos um tempo maior para discorrermos esse assunto. Eu marquei aqui, ó. Uma terça-feira aqui com o pastor Gustavo, amigo meu, sobre batalha espiritual. Amém. Então, vamos agendar. Ele pode também preparar umas perguntas. Sim. Aí, a gente vai respondendo. Finaliza para nós, por favor, antes de nós darmos o tchau aí, uma palavra para o pessoal que estamos assistindo, bastante gente que passou por aqui, e mantivemos aqui um público abençoado, recorde do sábado. Deus abençoe. Glória a Deus, obrigado. Eu quero agradecer cada um que participou, aqueles que vão assistir depois, que Deus abençoe. Pastor Gustavo, é um prazer conhecê-lo. Irmão Alexandre, parabéns pelo projeto. Amém. Que o Senhor te honre a cada dia. Amém. E que o Senhor cuide de você, do teu chamado, da tua vida, da tua casa. E como nós ouvimos a última pergunta, nenhum obreiro, nenhum líder, nenhum pastor faz nada sozinho. Então são parceiros, são amigos, e a obra do Senhor caminha juntos, em unidade. Deus te abençoe. Segunda-feira estaremos aqui às 8 horas da noite e terça também. Segunda estará conosco o pastor Marco Antônio, da Comunidade Livres em Cristo. Vamos falar muito sobre o reino, sobre música, sobre o ministério lá no início e hoje. Muitas coisas que você não conhece da vida dele, do ministério dele, você vai descobrir aqui. Se prepare. Terça-feira, pastor, quem vai estar aqui? Terça-feira vai estar a pastora Shirley de Angatuba e a pastora, a missionária Egley. Terça-feira, desafios do Ministério das Mulheres e Pastores, né? O tema é como é ser, né, mulher e pastor. Como é ser mulher de pastor. Terça-feira estará aqui o pastor Gustavo com a missionária, a pastora, falando sobre esse assunto maravilhoso. E já deu branco no nome das irmãs, que me perdoe em nome de Jesus. Pastor, fala alto aí, por favor, o nome das... Pastora Shirley de Angatuba. Pastora Shirley de Angatuba. E Egley, missionária Egley. Missionária Egley, daqui da cidade de Tapetininga, né? Isso. Vai ser um tempo bom, mulherada. A esposa do pastor Jackson. Isso. Aí, Isso. Tamo tudo junto e misturado aqui, hein? Aí, pastor Jackson, uma bênção, hein? Homem de Deus também, grande homem, hein? Viu? Também vou deixar, já que nós estamos nessa, que legal. nessa visão aí, eu vou deixar um dia para nós marcarmos, aí para eu conseguir trazer a pastora Cássia, para nós falarmos sobre família, casais. Perfeito. Tá bom?
Já está marcado, pastor. Amém. Ô, manda, Jesus, manda o conteúdo que é. Isso é mais legal, né? Estamos acabando aqui já, infelizmente, pelo horário, aqui a nossa tarde aqui. Já passou, Papo né? reto cristão aqui. Segunda-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, 8 horas da noite. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Seja um parceiro do reino e principalmente ore e interceda por nós. Precisamos muito das orações de vocês. Forte abraço, Deus abençoe. Eu, segunda-feira, estou aqui. Terça-feira, pastor Gustavo estará aqui. E sábado que vem vai ser uma tarde musical aqui. Com uns caras fera demais, hein? Se prepare. Deus abençoe. Forte abraço. Fui!